SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto. Olá, muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 25 de setembro. Obrigada pela sua companhia. Vamos juntos aqui no SE1. A gente destaca a morte do sanfoneiro sergipano Zé Américo de Campo do Brito. Ele faleceu aos 70 anos em Santa Catarina por complicações de uma cirurgia. A gente vai falar agora com a Ana Fontes, que está no Mercado Central de Aracaju, onde alguns amigos vão fazer homenagem a ele, né, Ana? Bom dia para você. Bom dia, Suzane, bom dia a todos. É esse cantinho aqui do mercado, né, Antônio Franco, onde muita gente encontrava com o Zé Américo por aqui, pelos corredores. Ele hoje está um pouco mais triste, muitos amigos trabalhando e olhando aqui o estabelecimento fechado. E como você disse, já tem amigos sanfoneiros chegando por aqui para prestar essa homenagem a Zé Américo, ele que tanto amava o forró. Então esse é um momento bem delicado para esses amigos que vão prestar essa homenagem justamente aqui nesse cantinho onde ele gostava muito de ficar. Então daqui a pouco a gente volta mostrando tudo isso. Suzane. Certo, Ana, vamos falar sim, com certeza. A gente vai falar ainda da fiscalização do ITPS em bombas de combustíveis. Os detalhes com o repórter Rafael Carvalho. Rafael, bom dia. Oi, Suzane, bom dia a todos. Essa fiscalização se deu em todo o estado, mas aqui na capital foram feitas autuações em postos e a gente traz o resultado em instantes. Certo, Rafael. E você vai ver ainda o drama de uma mulher acamada para ter de volta o direito ao benefício do INSS. É a partir de agora, no SE1. A gente começa essa edição do SE1 com uma história que chamou muito a nossa atenção. O drama de uma mulher acamada que ela luta para ter de volta o direito ao benefício do INSS. A paciente mora nesta casa no bairro Cidade Nova, zona norte de Aracaju. Há 7 anos, Micheline teve um acidente vascular cerebral e desde então não consegue mais andar. Apesar das fisioterapias, o quadro de saúde não melhorou nos últimos anos. A Micheline é conhecida já dos peritos do INSS, inclusive um deles esteve aqui na casa da Micheline, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, há 7 anos, na hora de liberar o benefício de prestação continuada, o BPC. E naquela época autorizaram o pagamento do benefício. Ela começou a receber até setembro deste ano, 2025. E precisava de uma confirmação se a enfermidade ainda existia. O perito telefonou dizendo que já estava vindo para cá, mas não se sabe exatamente o que aconteceu. A informação do perito é que o carro quebrou, não conseguiu subir essa ladeira aqui do bairro Cidade Nova. Então realizou uma videochamada com a paciente. Micheline conta como foi a última perícia realizada por videochamada em setembro deste ano. Da primeira vez ele teve presencialmente e agora não. Ele preferiu fazer uma videochamada. Ele alegou o quê para não subir as escadas? Que o carro deu problema, que não subiu a ladeira. E estava chovendo. Aí ele preferiu fazer uma videochamada. Foi. E nessa videochamada, o que é que vocês conversaram? Você lembra? Ele perguntou se eu tinha sentido Jesus, perguntou se eu estava bem. Então ele disse, está tudo certo, eu fiz a perícia e não atualizou a perícia. E da sua enfermidade, ele perguntou alguma coisa? Perguntou se você já movimentava os membros inferiores? Não perguntou nada. Do dia 4 de setembro até a presente data, a mãe de Micheline disse que procurou as 2 agências do INSS de Aracaju para saber por que o benefício de prestação continuada foi cortado e até agora ninguém soube explicar direito. A moça só fez perguntar se ela tinha recebido. Eu disse que tinha. Chamou uma moça lá do fundo, a moça veio, olhou, disse que estava certo. Aí quando eu cheguei, no outro dia, aí disse que estava suspenso.
que chegou parcelado, que estava assim, estava assado, e eu já fui uma vez, 2 vezes para o Ivo do Prado. Já tem 20 dias isso? Já. Já fui 2 vezes para o Siqueira, porque eu me lembrei que eu disse, esse rapaz ele atende no Siqueira, Michele, foi o primeiro que teve aqui. Aí ela, o perito. Sim, aí ela disse, é mesmo, mãe, só que ele está diferente. Que da outra vez que ele veio com uma moça, que não sei se era a esposa, se fazia trabalho com ele. Aí ele examinou aqui. Aí a moça levou o papel, levou a procuração que eu tenho, que eu que resolvo as coisas dela, e disse, infelizmente ele hoje não veio. Da outra vez também ele não tinha ido. E eu não entendo, moço. E não disseram por que suspenderam o BPC da sua filha? Por falta de comparecimento. Com a suspensão do BPC, o INSS decidiu remarcar uma nova perícia, mas a paciente teria que se deslocar para a capital alagoana, Maceió. Depois de várias viagens às agências, Dona Maristela conseguiu marcar uma nova perícia para a filha, mas somente para janeiro do ano de 2026, na agência do INSS da Avenida Ivo do Prado, em Aracaju. E até lá, a Micheline vai continuar sem o BPC. O valor de R$ 1.500, que segundo a mãe da jovem, de 42 anos, era usado somente para a compra de remédios e a realização de fisioterapias. Agora, meu filho, eu não sei. Eu não sei, porque ali tem um papel que a gente paga 800 para ela ter uma fisioterapia. Graças a Deus que achamos esse moço que se compadeceu e faz, porque quando eu procurei um fisioterapeuta para vir fazer em casa, não era 200 por sessão, era 250, 300. R$ 800 é mais da metade do salário do dela. benefício dela. E ainda tem os remédios, que tem remédio comprado. E nem sempre, quando chega no posto, tem as coisas que precisa. Situação complicada mesmo, né? Nós entramos em contato com o INSS e a informação é que assuntos relacionados à perícia têm que ser resolvidos com o Ministério da Previdência. Nós, então, entramos em contato com o Ministério da Previdência e estamos aguardando um retorno até agora. Temos também, infelizmente, a informação da morte do sanfoneiro sergipano Zé Américo de Campo do Brito, muito conhecido aqui em nosso estado. Ele faleceu em Santa Catarina por complicações de uma cirurgia. A Ana Fontes está neste momento em frente ao restaurante dele no Mercado Central de Aracaju, Ana, onde alguns amigos, também músicos, querem fazer uma homenagem a ele, né? Isso, Suzane, boa tarde para quem passa a nos acompanhar também a partir de agora, com essa notícia infelizmente muito triste para os sanfoneiros, os músicos de um modo geral que conheciam Zé Américo, os amigos. Toda hora, todo instante passam pessoas por aqui, né, lembrando dele, perguntando, outros que não sabiam da informação sobre a morte dele. Nesse cantinho, como eu disse na abertura do jornal, que era um cantinho que ele gostava, né, o restaurante aqui no Mercado Antônio Franco, onde ele encontrava amigos, onde ele tocava aquela sanfona, onde ele sempre gostou de estar. E claro, hoje não poderia faltar essa homenagem desses amigos. Por aqui já chegaram alguns, Josiane de José, Erivaldo de Carira, que estão por aqui já tocando um pouquinho, relembrando dessa longa amizade com Zé Américo, né, dessas parcerias, né, tantas parcerias que fizeram. E o Erivaldo de Carira, que tem muito tempo, conhece, tem foto aí no painel. Hoje um dia triste, mas dia de lembrar de todo esse amor de Zé Américo pelo forró, pela música e a cultura. Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde. Hein? Olha, agora esqueci o nome. Meu Deus, boa tarde a todos que estão nos assistindo. E para a gente é uma perda muito grande, a nossa cultura, com certeza, perder um grande artista, uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa, que tinha prazer e alegria de tocar nesse mercado aqui, e eu toquei com ele várias vezes aqui, né, com aquela alegria. Zé Américo de Campo do Brito. É uma perda muito grande. E vocês tinham uma amizade em muitos anos, né, Erivaldo? Mais de 40 anos que eu conheci. Quando eu conheci Zé Américo, ele tocava teclado, ele não tocava sanfona. Ele disse, Erivaldo, eu cheguei no espelho, me olhei assim e disse, eu vou ser Erivaldo de Carira. Aí comprou uma sanfona e começou a tocar. Ele tocava as minhas músicas quase todas que eu gravava, ele tocava, né? Desde o segundo disco que eu gravei, aquele discão de vinil, que ele já tocava as minhas músicas, né? E para mim é uma coisa muito triste. Hoje é um dia muito triste para mim ver essa notícia, né?
Vocês vinham acompanhando toda essa trajetória dele, né, e essa luta, né, pela saúde. A gente às vezes encontrava com ele por aqui, justamente porque o filho trazia para que ele matasse a saudade dos amigos e ficasse por aqui recebendo essa energia que a gente vê hoje, né? Muitas pessoas passando por aqui perguntando sobre ele. Com certeza, né? E eu fui de uns que fiz a produção dos 2 discos dele. Eu e o saudoso Arivaldinho, né? Que Deus a tenha tão junto hoje. E para mim é uma coisa muito difícil, a gente não tem nem palavras, mas o sentimento é muito grande. E aqui com a gente também está emocionada, Josiane de Jos chegou aqui para trazer essa singela homenagem aí para Zé Américo. Um dia triste, né, para todo mundo. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. A gente precisa, apesar da dor, apesar da vontade de chorar, quando fala que Arivaldinho vai encontrar com ele agora, e ele encontra com Luiz Gonzaga, que encontra com Dominguinhos, com Josa, com Abdias, e vai assim uma safra de nação, parte da nação forrozeira, que nos deixa. Mas que vem os nossos discípulos, né? Arivaldo já tem o grande mestrinho e por aí vai. E tudo é do Pai. É o encontro face a face com Jesus Cristo que todos nós teremos. Não sabemos que hora, que dia e nem de que forma. E é preciso que a gente fique em oração e vigília pela família para continuar firme, erguido, porque Ele não vai querer ninguém cabisbaixo, adoecido. Que todos nós iremos um dia. Josiane, a gente vê que tem fotos ali com vocês, tem com o Vaqueiro Josa, eu né? Era menina de calcinha de babado e fralda de pano. Quando conheceu? Quando ele ficava no alpendre com seu Josa, contemplando o alpendre, compondo. E gravou Saudade de Aracaju, de Painho. Vamos lá, Erivaldo. Vamos mostrar um pouquinho? Vou voltar a Aracaju, vou rever minha atalaia, ver as aracajuanas de tanga de mini saia, tomando água de coco, desfilando em nossa praia. E o Sergipe banhando a cidade, Aracaju, que saudade. E o Sergipe banhando a cidade, Aracaju, que saudade. Da Praça Fausto Cardoso, vê a Barra dos Coqueiros, nas águas do Rio Sergipe, o desfile de Saveiro, no terminal de Atalaia, os navios petroleiros, e o Sergipe banhando a cidade, Aracaju, que saudade. E o Sergipe banhando a cidade, Aracaju, que saudade. Quem conhecer meu Sergipe não esquecerá jamais do petróleo e do salgema, dos lindos canaviais, os índios Brasil pastando debaixo dos coqueirais. E o Sergipe banhando a cidade, Aracaju, que saudade. E o Sergipe banhando a cidade, Aracaju, que saudade. Zé Américo de Campo do Brito. Suzane, tem também homenagens, não só aqui, né, mas os amigos também têm mandado aí para as produções, para as TVs e tudo, aquelas homenagens que eles fazem. E justamente o nosso maestro da Orquestra Sanfônica, Evanilson, ele também mandou. Vamos ouvir aí o que ele diz. Zé Américo sempre foi uma pessoa muito importante para a nossa cultura, uma pessoa feliz, um grande pai, um grande esposo, um amigo de verdade. Nós da Orquestra Sanfônica de Aracaju tivemos o privilégio, a alegria, a sorte de contarmos com a sua presença no início do nosso projeto. Ele sempre nos divertia com seu jeito feliz, alegre e tocava de forma brilhante sua maravilhosa sanfona. Aos familiares e amigos, desejo muita força, muito conforto. Descanse em paz, meu amigo.
Suzane, muitas pessoas se emocionaram agora, né, com essa cantoria do forró aqui, a sanfona de Erivaldo de Carira. Dona Chica também, que Dona Francisca, a gente chama de Chica porque ela é muito conhecida aqui, né, Dona Chica Reis, e ela que conhecia muito Zé Américo, está emocionada agora, né? Muito, uma pessoa maravilhosa. Quando eu operei os olhos, ele foi me visitar na minha casa, ele, a família toda. Conheço há muitos anos que eu sou de Itabaiana, almoço sempre na filha dele. É uma perda que não tem nem como explicar. Vocês sempre se encontravam aqui nos corredores? Ele me abraçava toda vez que me via. Eu gostava dele, gostava muito de mim, a esposa, a família toda, né? Que Deus bota ele em bom lugar. Ele sofreu muito. Com certeza, está descansando, cantando muito forró lá por cima. Está lá com os outros artistas, né? E Deus bota ele em bom lugar, que ele foi um guerreiro e um grande artista sergipano. Com certeza não será esquecido. E é isso, a gente continua por aqui, viu, Suzane? Porque vão chegando os amigos, eu já vi ali que já chegou mais gente. Sanfona hoje por aqui, em homenagem a Zé Américo. Daqui a pouco a gente volta com mais homenagens. Suzane. Ana, como você bem falou aí no início da entrada ao vivo, é um dia triste, mas também um dia de saudade, né? Da gente fazer essa homenagem. Muitas pessoas que trabalhavam aí no entorno do mercado com Zé Américo, de Campo do Brito, os artistas amigos mais próximos realmente. Daqui a pouquinho a gente volta, então, Ana, porque nós também temos algumas outras homenagens, algumas pessoas se manifestaram nas redes sociais para falar desse carinho que tem a Zé Américo de Campo do Brito. Nós temos alguns prints, olha só. Aí foi do filho dele, com extrema tristeza que venho trazer a lamentável notícia do falecimento do meu pai. Foram tempos de muitas batalhas, ele foi embora como um verdadeiro guerreiro. Que Deus te receba de braços abertos. Foi o Luiz Américo, filho do Zé Américo de Campo do Brito. Nós temos também outras manifestações, agora o Erivaldo de Carira, que mais cedo postou em suas redes sociais. Vai ter festa no céu e saudades na terra. Zé Américo, sanfoneiro de Campo do Brito. Nós temos também a mensagem enviada pelo governo de Campo do Brito, a prefeitura de Campo do Brito. Zé Américo nasceu em Campo do Brito em 1955 e desde cedo teve o forró presente em sua vida. Ainda jovem, chegou a vender cabras e uma égua para comprar sua primeira sanfona. Após um período em São Paulo, retornou a Sergipe em 1981 e consolidou a sua carreira em Aracaju. Temos também a manifestação aqui de Lucas Campelo, músico, sanfoneiro, muito conhecido aqui em nossa região. Novamente diz, vai ter festa no céu e saudades na terra, que Deus conforte toda a família e a nação forrozeira. Nós temos também mensagens de algumas instituições, como a FUNCAP, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, manifesta profundo pesar pelo falecimento do forrozeiro sergipano Zé Américo, ocorrido na noite desta quarta-feira, dia 24, em Santa Catarina, aos 70 anos. Natural de Campo do Brito, Zé Américo dedicou a sua vida ao forró e à cultura nordestina, tornando-se um dos maiores símbolos da música sergipana. Reconhecido nacionalmente, levou o nome de Sergipe para além fronteiras do estado, conquistando admiradores em todo o Brasil. Também era conhecido pelo bar e restaurante no Mercado Antônio Franco, ponto de encontro para os amantes da música e da cultura popular, este local exatamente onde a Ana Fontes entrou ao vivo aqui. Com seu talento e carisma, Zé Américo deixa um legado de grande importância para a cultura sergipana. Sua sanfona se cala, mas sua obra permanece viva na memória e no coração do povo. A FUNCAP se solidariza com familiares, amigos, fãs e admiradores neste momento de dor, desejando força e conforto a todos. E nós temos ainda a mensagem da Secult, a Secretaria de Cultura de Aracaju. Partiu, o forró sergipano está em luto. Partiu na noite desta quarta-feira, em Santa Catarina, o forrozeiro sergipano Zé Américo, aos 70 anos. A notícia, confirmada por familiares, deixa um vazio profundo na cultura nordestina. Natural de Campo do Brito, Zé Américo foi mais do que um músico, foi símbolo de alegria, identidade cultural e resistência. Seu legado ecoará nas festas juninas, nas rodas de forró e na memória de todos que celebram a música nordestina.
Nossos sentimentos à família enlutada e a toda a comunidade forrozeira de Sergipe diante dessa perda inestimável. Que a sua sanfona continue tocando nos corações de quem vive o forró. Com certeza é assim que a gente vai lembrar sempre de Zé Américo de Campo do Brito. Aqui também a gente manifesta a nossa solidariedade aos familiares e amigos. E agora a gente muda de assunto, porque o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe, o ITPS, simplesmente interditou 6 bombas de combustíveis. Quem tem essas informações é o repórter Rafael Carvalho. É uma operação corriqueira, periódica que o ITPS faz e dessa vez interditou 6 bombas de combustíveis, Rafael. Suzane, sim, o ITPS sempre faz as operações, mas essa especificamente foi uma determinação nacional, aconteceu em todo o Brasil, partiu do próprio Inmetro, já que o ITPS é o órgão aqui no estado, o delegado do Inmetro. E se deu durante 5 dias em várias cidades aqui do nosso estado e as autuações foram em 4 postos na capital e 6 bombas, então, como você falou, nelas foram encontradas irregularidades. Vou detalhar agora com o diretor-presidente do ITPS, Cacá Andrade. Num dos postos chamou a atenção que o gerente chegou a ser detido. Boa tarde. Bom, boa tarde. É fato. Essa operação a gente contou com a participação também do Ministério Público Estadual, do PROCON Estadual e da Delegacia de Proteção do Consumidor. Lamentavelmente, num dos postos que foi encontrado uns bicos que fornece o gás, entregando a menor, ou seja, gerando prejuízo para o consumidor, a Delegacia de Proteção do Consumidor conduziu o gerente do posto para prestar os devidos esclarecimentos e nessa operação, como a gente faz uma operação conjunta, a operação é do Inmetro, é do ITPS, mas a gente convidou essas outras 3 instituições, no âmbito de cada uma delas, o Ministério Público deve abrir um processo também, e quando for o PROCON também estava lá e fez a apreensão de mais de 100 produtos, aqueles produtos que se encontram ali nas gôndolas, que estavam vencidos, enfim, foi uma operação de âmbito nacional, que objetiva passar para a sociedade, primeiro, a sensação de que os órgãos de proteção do consumidor estão atuando, e segundo, de passar também a conscientização também do comerciante de que ele deve estar com o posto dele, com a bomba de gasolina, com o dispenser de gás, o dispenser de gás tem uma questão que envolve a densidade, e a densidade ela muda dependendo de onde vem o gás. Então a Sergás fornece aos postos de combustível e ao ITPS a densidade daquela semana, e aí todo posto tem que se adequar a essas mudanças, porque diferente do combustível líquido, o gás, quando ele tem uma densidade maior, ele é um gás mais rico, então ele oferece maior rendimento por quilômetro. Um gás mais pobre oferece menos rendimento. Agora, isso é traduzido no preço. Quando é um gás mais rico, ele tem um preço maior, um gás mais pobre, um preço menor. O posto tem que fazer esse ajuste. Quando ocorre da densidade ser desfavorável para o consumidor e o posto não atualizar, ele está lesando esse consumidor. E como o nosso equipamento ele é ajustado para a densidade atual da Sergás, a gente encontrou nesse posto a densidade aplicada de forma errada, prejudicando o consumidor, e a gente lacrou de imediato a bomba e essas outras instituições abriram os devidos procedimentos. Foram 4 postos autuados aqui na capital, porque somente nesse o gerente foi levado para a delegacia? Porque as outras irregularidades não foram irregularidades dessa ordem. Por exemplo, outras irregularidades. A mangueira em mau estado de conservação, às vezes com algum vazamento. Então não dá para você identificar se havia ou não lesão ao consumidor. Então, nesses casos, a bomba é interditada e ele é obrigado a trocar aquela mangueira. Um outro posto tem um dispositivo que, após o abastecimento, após a conclusão do abastecimento, essa bomba tem que desligar automaticamente em até 60 segundos. Se ela passar de 60 segundos, essa bomba também ela será interditada. Por que isso? Que é para evitar de você sair de um
abastecimento de um veículo e a bomba permanecer ligada, e você, se o cliente não tiver atento, se ela não estiver desligada, ela pode pegar o resto do medidor lá que está no display e levar já uma quantidade de combustível medida que não é entregue. Essa é uma forma de proteger ainda mais o consumidor. E a gente orienta que o consumidor, né, ele se autoproteja. Chegou num posto de gasolina, a gente chama de gasolina, verifica se na bomba tem o selo do Inmetro, verifica o estado das mangueiras, se tem algum vazamento, até no pé da bomba se tem algum vazamento. Então, são coisas, se o display, né, se o marcador lá, se está devidamente, se está visível, né, porque preço por litro e o preço total tem que estar visível, para que você tenha a sensação de que aquilo ali está correto. Ele pode até enganar de outra forma, mas pelo menos isso. E se você, como consumidor, passa num posto, observa a mangueira em estado de conservação, observa a base da bomba úmida, e aquilo ali tem uma questão de perigo, né, porque é combustível também. Se o display, se o mostrador não está correto, liga aqui para o ITPS. Nossa ouvidoria é 3198-8822 e através do nosso site ouvidoria@itps.se.gov.br. A gente vai fazer a fiscalização desse posto e vai lhe dar um retorno, se ele está irregular ou não. A denúncia pode ser anônima ou ela pode ser identificada. Todas as irregularidades encontradas foram em torno de um só combustível, que é o gás natural, é isso? Além daquelas irregularidades nos produtos que são vendidos ali nas prateleiras dos postos, exemplo de aditivos? As irregularidades que suscitaram, né, uma ação mais enérgica foram a do gás, porque estava entregando a menor. Mas, igualmente, autuados foram os postos cujas mangueiras das bombas estavam em mau estado de conservação ou com esse dispositivo de retenção, né, que ele tem que desligar em até 60 segundos, elas também foram autuados e receberão uma sanção. Claro que é uma sanção, né, menor, mas receberão sim uma sanção. Mas vale registrar que num dos postos de combustível, num outro posto de combustível que não foi autuado, ele estava entregando a maior. E a gente detectou isso e o avisou. Porque o que a gente quer? Uma relação justa entre o comerciante e o usuário e o consumidor. E a gente quer também uma concorrência justa. Se você pode praticar esse preço, entregue ao consumidor aquilo que está medido. Nosso papel é exatamente ser os olhos, né, do consumidor nessa relação de consumo, porque o consumidor é a parte mais frágil na relação de consumo, né? E aí não tem, às vezes não, ele normalmente não tem os requisitos técnicos para verificar essas nuances, esses detalhes, mas são detalhes que fazem a diferença no bolso do consumidor. Ou seja, encontraram um posto que estava tendo prejuízo, né? E em relação aos produtos vendidos nas gôndolas, o que foi encontrado de irregularidade? Principalmente a questão do vencimento. Aqueles são os produtos que ficam lá há muito tempo. A gente observava, a olho nu, tem um produto que tem uma coloração mais branca e ela estava meio amarelada. E são produtos que são utilizados, às vezes são aditivos de radiador, às vezes são pastas para você dar um polimento no veículo. Enfim, que você compraria de boa fé para você melhorar as condições do seu veículo e de repente você está comprando um produto vencido, ou seja, vencido, ele sofre alteração na sua composição química. Então, às vezes, o que era bom fica ruim. Então, quando for comprar também um produto desse, dá uma olhada, não custa nada, dá uma olhada no vencimento, né? É o mínimo que você pode fazer para se proteger. Então, a gente, como consumidor, tem que fazer a nossa parte e denunciar, né, aos órgãos de proteção do consumidor que tiverem, né, atribuição sobre aquela área. Nós aqui do ITPS, como órgão delegado do Inmetro, estamos vigilantes. E a operação foi a semana passada, mas nossos fiscais continuam diuturnamente rodando todos os postos de combustível do estado de Sergipe. Nós temos uma programação para o ano todo. E não quer dizer que se eu passar num posto hoje, se os nossos fiscais passarem hoje, só vão passar daqui a um ano. Não, nós temos uma programação também de fiscalizações rotineiras, né, ao sabor às vezes de denúncias e também da nossa programação. Fiscalizações programadas e fiscalizações de surpresa.
Eu lembro que existe uma investigação policial em andamento no Brasil, em várias partes do país, justamente com foco em postos de combustíveis envolvidos num esquema criminoso, e daí essa determinação de operações como essa no país todo, que partiu do Inmetro, se deu justamente depois que se teve aí a notícia desta operação policial, dessa investigação que está ocorrendo. Isso porque deixou o consumidor com medo, né? Deixou, Suzane, uma interrogação na cabeça de muita gente. Será que aqui no nosso estado tem algum posto que está sendo, que pode ser investigado, que está também, faz parte desse esquema criminoso? Para tirar essa dúvida, aí veio essa operação nacional do Inmetro, muito importante, para verificar a situação desses postos de combustíveis, certificar que todos estão na regularidade. Claro que essas irregularidades encontradas aqui que o ITPS trouxe agora, a gente não está dizendo aqui que tem relação com o esquema criminoso, mas se detectou irregularidades, né, que são encontradas em algumas operações, como você falou no início, aquelas operações corriqueiras já do ITPS. Suzane. É um trabalho muito importante realizado pelo ITPS mesmo. Rafael, muito obrigada pelas informações. Agradecer mais uma vez a participação do diretor-presidente do ITPS, Cacá Andrade. Muito obrigada. Vamos saber agora outros assuntos desta quinta-feira com Leonardo Barreto. Leonardo, o que é que você traz hoje? Acidentes, notícias policiais? Boa tarde primeiro para você, Suzane, boa tarde para você que nos acompanha. A gente tem informações policiais que chegam da região do Vale do Cotinguiba. O corpo de um homem foi encontrado agora pela manhã no município de Santo Amaro das Brotas. O corpo estava nas águas do rio Sergipe quando foi encontrado por pescadores da região. Segundo a Polícia Militar, o corpo é de um pescador do município de Maruim que saiu para pescar na última terça-feira e depois não foi mais visto. O corpo dele foi resgatado pelo Instituto Médico Legal e levado para a sede da unidade em Nossa Senhora do Socorro, onde familiares devem comparecer para fazer a liberação do corpo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil também investiga uma morte registrada nas primeiras horas desta quinta-feira no Baixo São Francisco, no município de Neópolis. O corpo de um homem foi encontrado no povoado Alto Santo Antônio. Pessoas que passavam pela região acionaram a polícia por conta de terem encontrado este corpo lá caído em uma área descampada. A polícia ainda não tem informações sobre o que é que teria provocado a morte deste homem e quem teria sido o autor. O caso é investigado pela polícia como homicídio. Equipes da Polícia Militar estiveram lá no local e orientaram, as pessoas, principalmente, a não tocar no corpo, a inclusive preservar a área do crime para não comprometer o trabalho de perícia, o trabalho de investigação. Suzane, a gente também tem informações sobre insegurança. Nas primeiras horas de hoje, um homem invadiu um supermercado no bairro Ponto Novo, na zona sul aqui da capital, e acabou sendo pego pela Polícia Militar. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava furtando alguns materiais lá do supermercado quando a polícia foi acionada, e os militares, quando chegaram lá, encontraram este homem já dentro desse supermercado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar imagens dessa situação para você. Mas antes a gente tem informações de um acidente que aconteceu há pouco no município de Lagarto, na SE 270. 4 carros bateram na SE 270. Essa foi uma ocorrência atendida pelo GETAM lá no município. E a informação é de que um carro, um desses veículos aí envolvidos, teria feito uma frenagem brusca. O outro carro que vinha logo atrás acabou colidindo no fundo. Um terceiro carro tentou desviar e acabou colidindo com um outro carro que seguia no sentido contrário. Foi um acidente que provocou aí interrupção no fluxo na SE 270, essa importante rodovia que liga a BR-101 ao município de Salgado, Lagarto e também
Simão Dias. Uma região bastante movimentada, né, Léo? Uma região muito movimentada. E um detalhe, Suzane, que eu chamo aqui a atenção, inclusive a gente já conversou sobre isso aqui com agentes do BPRV, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, e a SE 270 é considerada pelo BPRV a rodovia mais perigosa de Sergipe. Isso se deve ao grande fluxo de veículos, né, porque há um movimento muito intenso, e as próprias condições da via que necessita de uma duplicação para melhorar o tráfego de veículos lá e para reduzir justamente o número de acidentes. Tem alguns trechos que ela é bastante estreita, realmente, para o volume de veículos diariamente, né? E a gente consegue observar o grande número de acidentes por consequência de toda essa situação. De acordo com a Polícia Militar, apesar desse estrago todo que a gente viu aí nas imagens, os envolvidos sofreram ferimentos leves e receberam atendimento médico. A Polícia Militar, como eu disse, atendeu a ocorrência e está no local para orientar o fluxo de veículos. Agora sim a gente fala sobre o furto, né, que eu comentei aqui há pouco em um supermercado no bairro Ponto Novo, aqui na zona sul de Aracaju. Este homem, ele invadiu essa loja de uma rede de supermercado e quando os policiais chegaram, ele tentou fugir, mas acabou ficando preso entre a porta e a grade. Ele ficou aí preso nesta área. Nem entrava nem saía. Nem entrava nem saía. Os policiais chegaram, então, prenderam este homem em flagrante. Com ele foram encontrados alguns objetos, como bebidas, biscoitos e outros materiais. Ele foi levado para a central de flagrantes para que a Polícia Civil pudesse dar andamento ao procedimento. E agora, Suzane, a gente tem informações sobre uma situação que repercutiu bastante aqui no estado. Aconteceu em fevereiro de 2023, um domingo, acontecia um jogo importante no Batistão e algumas torcidas rivais se enfrentaram em alguns pontos aqui da capital e também da Grande Aracaju. Foi um quebra-quebra, uma pancadaria muito grande, pessoas feridas e dentro de toda essa situação, um jovem acabou sendo morto no município de Nossa Senhora do Socorro, no conjunto Marcos Freire 2, próximo ao terminal de ônibus que tem lá. Por conta dessa situação, 4 pessoas foram a júri popular ontem. Esse júri durou cerca de 15 horas, terminou já nas primeiras horas da madrugada de hoje, por volta da meia-noite, e os 4 foram absolvidos. Nós conseguimos contato com o advogado de defesa de 2 dos réus, que nos enviou um vídeo. Vamos acompanhar. Depois de mais de 15 horas de trabalho ininterrupto, iniciando às 8 horas da manhã, encerrando-se já por volta da meia-noite, concluímos ontem um julgamento longo e bastante complexo. Foram 4 réus levados a julgamento, 2 deles representados por esta defesa. A acusação era gravíssima, envolvendo um episódio lamentável de confronto entre torcidas organizadas. Desde o início desse processo, sustentamos que não havia provas seguras que justificassem uma condenação e que a única resposta compatível com a justiça nesse presente caso seria justamente a absolvição. E foi exatamente isso que conseguimos demonstrar ao Conselho de Sentença, que as versões apresentadas eram frágeis, contraditórias e incapazes de comprovar a autoria de um crime de homicídio doloso. O Ministério Público sustentou a absolvição de outros 3 réus, mais a condenação por homicídio com 3 qualificadoras, associação criminosa e coação no curso do processo. Mas, ao final, a tese defensiva ela foi acolhida e os 2 réus defendidos por nós foram absolvidos e os demais réus também, os outros 2, foram absolvidos. Lamentamos profundamente a perda de uma vida, mas é importante dizer que esse tipo de episódio não representa o verdadeiro espírito do esporte, que deve ser de união, respeito e não, jamais, nunca de violência. Seguimos confiando na justiça, reafirmando nosso compromisso com a defesa técnica e com o Estado democrático de direito. É lamentável, né, que este jovem tenha perdido a vida, né, como o advogado colocou, e um outro ponto que ele coloca, estádios de futebol, né, qualquer local para esporte
não deve ser área para o cometimento de crimes. Né? Infelizmente, a gente observa que há uma recorrência dessa situação. Tem que pensar na diversão e no respeito às torcidas, né? Divergentes mesmo, né? Isso é natural. A gente segue à disposição das outras partes. Quem tiver, né, algo a falar a respeito do resultado desse julgamento, a gente segue à disposição. Suzane, essas são as informações das últimas horas. Muito obrigada, então, Léo. Bom trabalho para você. Ótimo trabalho. Veja a seguir as informações do novenário de Santa Terezinha na paróquia Nossa Senhora do Carmo. E tem bronca da comunidade na capital interior. Agora, 12 horas e 26 minutos, o SE1 volta já. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal rejeitou por unanimidade a PEC da blindagem. A discussão no Senado sobre a PEC da blindagem começou ontem pela manhã. Quase a totalidade dos parlamentares de diferentes campos políticos se manifestaram contra a proposta. O texto da PEC, aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, determinava que o STF só podia abrir ação penal contra um parlamentar se houvesse a aprovação do plenário da Câmara ou do Senado. E isso ia valer para qualquer tipo de crime, tendo relação com o mandato ou não. Os deputados iam ter um prazo de 90 dias para dar esse aval à Justiça e iam decidir em votação secreta, ou seja, nenhum deles ia precisar dizer publicamente se concordam ou não com o processo judicial contra o colega. O parlamentar, de acordo com o texto aprovado na Câmara, só ia poder ser preso em flagrante por crime inafiançável. E mesmo nesse caso, a Câmara ou o Senado teria que dar o aval para a ordem ser mantida. O texto ainda ampliava o foro privilegiado para que presidentes nacionais de partidos fossem julgados apenas no STF. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi o relator da PEC no Senado. Ele disse que a chamada PEC da blindagem tem desvio de finalidade e é garantia de impunidade. A PEC da blindagem não pode avançar nesta casa, por configurar-se como um gigantesco passo atrás em toda a luta da sociedade brasileira de décadas para assegurar moralidade na vida pública e o fim da impunidade. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. O real objetivo da proposta não é o interesse público e tampouco a proteção do exercício da atividade parlamentar, mas sim atender aos anseios escusos de figuras públicas que pretendem impedir ou ao menos retardar investigações criminais que possam vir a prejudicá-los. Ainda de acordo com o texto do relator, o objetivo da PEC é proteger deputados e senadores de punições quando cometerem crimes graves. A finalidade aparente de proteção do mandato serve apenas como uma desculpa, como uma justificativa inócua para o seu objetivo real, qual seja o de garantir a impunidade plena para parlamentares e presidentes de partidos políticos. Os votos dos senadores foram registrados no painel, incluindo o dos outros senadores de Sergipe, Laércio Oliveira, do PP, e Rogério Carvalho, do PT, que também fazem parte da comissão. O relatório contra a PEC foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A decisão do colegiado enterrou regimentalmente a PEC da blindagem no Congresso. Pelas regras internas do Senado, o recurso para levar a proposta à discussão no plenário principal da Casa somente poderia ser apresentado se a votação da Comissão de Constituição e Justiça não fosse unânime. A PEC da blindagem havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados em 2 votações. O texto precisava de 308 votos para aprovação. No primeiro turno, foram 353 votos a favor e 134 votos contra. No segundo turno, logo em seguida, 344 a favor e 133 contra. Dos 8 deputados federais sergipanos, 3 votaram a favor da PEC da blindagem. Rodrigo Valadares, União Brasil, Tiago de Joal, do PP e Agostinho Ribeiro, Republicanos. 3 parlamentares sergipanos votaram contra a proposta. Fábio Reis, PSD, João Daniel, PT e delegada Catarina, do PSD. Já Ícaro de Valmir, PL e Andra Moura, União Brasil, não votaram.
A PEC da blindagem foi alvo de protestos em todas as 27 capitais brasileiras no último domingo. Em Aracaju, centenas de pessoas foram à orla da Atalaia, na Zona Sul. Diante da repercussão negativa, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, adotou um ritmo acelerado e decidiu colocar a PEC em votação nesta quarta, uma semana depois de receber o texto. Conseguimos agora aqui, em Brasília, a votação da CCJ, a unanimidade de votos contra a PEC da blindagem, aprovando o nosso relatório e enterrando definitivamente esse assunto. Um assunto que era contrário aos interesses brasileiros, que servia apenas para garantir espaço seguro para bandido na política. Vencemos essa batalha. Temos mesmo. Vamos agora com o quadro Chama o SE1 que Resolve. A gente começa com a reclamação lá do Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Os moradores denunciam os buracos na rua B e os problemas com a iluminação pública. Bodeja, Luzido, D2. Como todas as ruas, né? E essa aqui é uma das maiores. A rua é toda areia. A prefeitura fez esse serviço e deixou as areias. Como é muito mal feito, como ele criou buracos, o pessoal botou cascalho. Porque no meio da manutenção, que eu não sei que calçamento é esse, só dá buraco. E multiplicou as areias. Aí eu moro lá em cima, mesmo assim, cheio de areia. A informação que nós recebemos é que a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro ficou de enviar uma equipe técnica ao local para tentar resolver o problema. Agora nós temos uma reclamação do bairro Siqueira Campos, aqui na capital. É um problema na rede de esgoto que está preocupando moradores e comerciantes. Eu quero que chegue até vocês da Iguá aí, para que vocês tomem a providência com urgência, meu amigo. Eu sou comércio aqui, não estou aguentando abrir o comércio, está fechado. As portas desde sábado não está funcionando. Aqui o carro é próprio que está aqui dentro do posto. Não tem um pé de cliente, fechado, devido ao descaso de vocês aí da Iguá. Porque já foi solicitado o serviço, vocês não aparecem e a minha situação está difícil assim. A quem é que eu vou procurar se não for vocês? TV Sergipe? Quem é que eu vou procurar? Pode procurar a gente que a gente tenta resolver, mas nesse caso quem vai resolver é a Iguá Sergipe. Diz que vai enviar uma equipe ao local para tentar solucionar o problema. Vamos a mais uma pausa para o intervalo. Na volta a gente mostra ainda mais a repercussão da morte do sanfoneiro sergipano Zé Américo de Campo do Brito. Agora 12h35, o SE1 volta em instantes. O SE1 está de volta agora para saber o que vai ser destaque no Jornal Hoje com César Tralli. Olá, boa tarde. Uma honra sempre estar aqui com você. Daqui a pouco a gente vai trazer um raio-x sobre educação. Apenas 20% das escolas públicas do ensino fundamental oferecem aos estudantes laboratório de ciências. Menos da metade dos colégios de todo o país tem tratamento de esgoto. O Anuário da Educação mostra ainda que a maior parte dos alunos termina os estudos com um rendimento péssimo em matemática e português. O Ministério do Turismo mudou as regras para o funcionamento de hotéis e pousadas. A gente vai mostrar no JH que 3 horas é o tempo máximo para a limpeza do quarto. Os estabelecimentos vão ter que respeitar esse limite para informar com clareza o horário de entrada e saída dos hóspedes. Muita gente reclama que paga uma diária de 24 horas, mas na prática não é bem assim, fica bem menos. O crime organizado e as ramificações para todo lado da economia. A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo descobriram uma rede de dezenas de motéis e postos de gasolina em nomes de laranjas. São quadrilhas ligadas ao PCC, lavando centenas de milhões de reais de esquemas ilegais em combustíveis e jogos de azar. E a importância de celebrar o lazer e as tradições de cada região do país. Um dos espaços culturais mais conhecidos do Rio Grande do Sul está completando 35 anos.
é a Casa de Cultura Mário Quintana, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Um passeio incrível, você vai com a gente para lá? Não perca daqui a pouco no JH. Um abraço. A gente volta a falar da repercussão da morte do sanfoneiro sergipano Zé Américo de Campo do Brito. Ao longo da carreira, ele levou o nome de Sergipe para todo o país. Portas fechadas no Recanto do Agresteiro. O bar e restaurante de Zé Américo de Campo do Brito, no Mercado Antônio Franco, não abriu nesta quinta-feira. O espaço é um ponto de parada para sergipanos e turistas. Na fachada, fotos e relatos contam a trajetória de Zé Américo. A gente luta pelo forró raiz, pelo forró tradicional, coisas que eles vêm lutando há muitos anos, né? Zé Américo é um ícone disso. Zé Américo é o cara que consegue conciliar todo mundo em volta dele. Zé Américo tem sua carreira de forrozeiro, começa em São Paulo, desde menino que toca sanfona, mas vai para São Paulo, volta para cá e aqui faz seu nome, né? E usa Zé Américo de Campo do Brito, quer dizer, ele tem o maior orgulho de ser de Campo do Brito e faz com que Campo do Brito apareça muito também por causa do nome dele. E é uma perda grande. Ícone da cultura popular, Zé Américo tinha orgulho de mostrar o que Sergipe tem de melhor nos programas de televisão que participou. O artista apresentou o Recanto do Agresteiro no Mais Você, programa de Ana Maria Braga. Em 2022, o programa Giro Sergipe destacou a história de Zé Américo de Campo do Brito. A apresentadora Anne Samara relembrou a infância do artista, a mudança dele para São Paulo e o retorno a Aracaju. Zé era referência, tanto na música quanto na culinária. Ele era um excelente cozinheiro, né? Era o chefe do Agresteiro. O Agresteiro é o nome do restaurante dele, que vai para o Agreste. Ele era de Campo do Brito, é evidente, está no nome dele. Mas, e aqui você comia carne de bode, você comia comida sarapatel, você comia a comida nordestina original, né? Como um todo. E ele fazia questão muito disso, além de você vir e curtir a gastronomia do Zé Américo, você tinha a oportunidade, ele vinha com a sanfona e dava uma cancha assim pra gente aqui, era muito bom. No Mercado Antônio Franco, o clima era de tristeza. O restaurante de Seu José fica ao lado do Zé Américo. Ele lembra do amigo com carinho. Uma tristeza pra gente, né? Porque se a pessoa gosta de uma pessoa, do jeito da pessoa, a pessoa fica triste, né? Era muito alegre, ele fazia amizade com todo mundo, ele sempre era sorrindo, ele gostava de sorrir muito, entendeu? Era um cara muito bom mesmo. Dona Júcia, também comerciante e amiga do artista, conta que o último contato foi por uma chamada de vídeo. Hoje fazem 15 dias e a esposa fez a ligação de vídeo e eu conversei com ele pedindo que ele voltasse logo, que o mercado sem ele não é nada. E hoje eu recebo essa triste notícia, só peço ao Senhor Deus que receba ele de braços abertos, porque foi meu amigo de cada um de nós aqui neste mercado. Por isso, tudo que eu peço a Deus, que na eternidade o Senhor Jesus receba de braços abertos. Elisângela era fã, tornou-se amiga depois que começou a trabalhar no mercado. Quando eu ia pro show, assim, tipo, pro Sua Rosa, né? Eu via ele cantando, eu e minha mãe, gostava muito dele, né? Vim trabalhar no mercado, aí pegou aquela amizade, o bar do meu pai era lá, no cantinho, aí sempre que eu gostava de tomar uma cervejinha, ele também, no tempo que ele bebia, né? Eu bebia antes de eu tomar cerveja com ele, eu passava por aqui, escondida do meu pai, mas sempre tomava um copinho de cerveja com ele. Era muito legal, muito maravilhoso aquele cara, sempre foi educado, tratava as pessoas muito bem, viu? Vai deixar muita saudade pra gente, vai deixar mesmo. Ali era meu parceiro de tudo, assim, alegre, brincalhão. A morte de Zé Américo de Campo do Brito foi confirmada pela família no início da manhã desta quinta-feira. Desde 2020, o artista lutava contra um câncer na garganta. Ele morreu em Santa Catarina depois de uma cirurgia reparadora na garganta. O corpo dele vai ser encaminhado para Curitiba, de onde seguirá aqui para Aracaju. Nas redes sociais, o filho de Zé Américo, Luiz Américo, lamentou. É com extrema tristeza que venho trazer a lamentável notícia da morte do meu pai. Foram tempos de muitas batalhas e ele foi embora como um guerreiro. O sanfoneiro Erivaldo de Carira também homenageou o amigo.
A Prefeitura de Campo do Brito se manifestou oficialmente por nota. A quinta-feira tem sido de homenagens a Zé Américo. Zé Américo nos deixa, é uma perda grande para o Estado, para a nossa música sergipana e nordestina, claro. Ele nos deixou, mas o seu legado não morrerá jamais. A morte de Zé Américo de Campo do Brito deixa uma lacuna na cultura sergipana. Um artista que soube unir tradição e afeto, que cantou o Estado com orgulho e temperou a vida com arte. O Recanto do Agresteiro pode até ter fechado as portas hoje, mas a memória de Zé Américo segue aberta no coração do povo. Zé Américo era mais do que um sanfoneiro, ele era um apaixonado pela música, pela cultura nordestina como um todo. Zé Américo vai fazer muita falta, como tantos outros que estão indo. Eu acho que essa fila teria que parar um pouco, porque está perdendo muitas pessoas queridas. Mas, enfim, acho que o forró lá no céu está comendo solto, viu? Porque é muita gente nossa, enfim. Mas é a vida, né? A gente deixa um legado fantástico, né? Realmente. Vamos voltar então ao Mercado Central de Aracaju, onde está a Ana Fontes, com músicos sergipanos que querem fazer também essa homenagem, né, Ana? Volto com você. Isso, Suzane, com certeza não param de chegar aqui amigos de Zé Américo, forrozeiros, né, que além da tristeza trazem também o som que ele amava e cada um dá uma participação aqui, relembra um pouco essa trajetória dele, porque tem muitas fotos aqui e muitos que estão aqui hoje estão nesses painéis que ele colocava aqui na frente do restaurante, né, mostrando todo o significado dessa amizade com muitos forrozeiros, sanfoneiros, né, os cantores e essa cultura sergipana. A gente conversa agora com Josivan, que está por aqui, também já cantou com ele, já tocou, não é isso? É isso aí, a homenagem ao nosso saudoso Zé Américo, né? Toquei muito com ele, ele conheceu meu pai, né? Do trio Coração do Nordeste. É uma perca muito grande, é o poeta de Aracaju, Zé Américo. Uma saudade muito grande que ele vai sentir dele, né? Todos estão aqui, Jailson, Josiane, Bolicaíra, Roberto Marcelino. É uma tristeza, mas saudade muito dele, né? Marcelino, a hora de celebrar Zé Américo, com o que ele mais gostava? Estamos aqui, né, na casa dele praticamente, né, um guerreiro que o forró, que a cultura sergipana perde. Mais um, né, tivemos recentemente o Edivaldo do Trio Itapuã e de ontem para hoje, nosso querido Zé Américo do Campo do Brito, que Deus o receba e conforta todos os familiares e todos os fãs em todo o Brasil. E por aqui muita gente, olha só, Jair do Acordeon, o Erivaldo de Careira, Josiane de Josa, que a gente já mostrou, e eu vou passar por aqui para conversar do outro lado com o pessoal que está aqui, a Virgínia Fontes, por exemplo, está por aqui, chegou cedo também. Virgínia, é um dia triste, a gente sabe, mas vocês que conviveram com o Zé Américo, estão de perto, né, sabem da importância dele para toda a cultura sergipana e principalmente para esse espaço que ele tanto amava. Um artista maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, né? Um ícone na música nordestina, quiçá sergipana, né? Que perdemos um artista, mas Deus está em festa lá no céu e que Deus console a família dele, né? E que a todos os nossos amigos artistas que fazem o forró de Sergipe, né? Com certeza vocês vão levar longe esse legado dele, porque vocês continuam por aqui fazendo o forró que ele gosta. Com certeza, e essa música que estamos cantando é uma música dele, Zé Américo, e todo mundo aqui reunido, todo mundo aqui que vem aqui no mercado, sempre passa aqui para dar uma palavra. Às vezes ele toca a sanfona, né? E sempre passava aqui, todo o pessoal sempre reconhecendo o artista que ele é e que sempre será, porque ficará nos corações de todo nordestino e de todo sergipano. Conversei com a Virgínia, agora eu vou pedir licença aqui para ver se eu consigo falar com mais um aqui. Essa sanfona já tocou muito aqui com o Zé Américo. Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa boa, maravilhosa. E hoje a gente fazendo uma homenagem não boa e legal no mesmo tempo.
que eu, Zé Américo, era um cara muito bom aqui e tocava muito a sanfona dele aqui para alegrar o povo aqui do mercado. Coisa boa, maravilhosa. Do acordeão falando. Eu vou conversar também com o Gilton, que é também aí, né, participa do forró sergipano, e ele que é o Gilton Lebreia, que também tinha amizade com o Zé Américo, e com certeza, o que você acha que ele deixa de mais importante para vocês, que são mais jovens, né, no forró? Rapaz, ele deixa esse legado aqui, ó, essa reunião aqui, todo mundo junto. A gente fica triste demais porque era um cara que amava a cultura. A gente vinha almoçar aqui, ele botava o banquinho dele ali, ficava tocando o forrozinho dele, e a gente tá almoçando com música boa. Então a gente sente falta demais, já tá dando saudade. Por isso essa homenagem aqui para ele, muito do que mais merecida. Ele dava muita oportunidade também para os novos que estavam chegando e tratava como todos os amigos antigos que eles também tinham, né? Exatamente, a gente vinha para cá, ele deixava a gente tocar ali um pouquinho para mostrar o trabalho. Eu, Mimi do acordeon, Cid do acordeon, todo mundo chegava aqui, ele abria um espaço para deixar a gente tocar um pouquinho também. Então o coração era gigante demais dele. Então é por isso que a gente está fazendo essa homenagem aqui, muito mais que merecida, porque ele merece demais isso aqui. Conversar também com Pavio do Forró, que está por aqui, né, já com chapeuzinho. Pavio, um dia triste hoje, né, para vocês que conviveram tanto com o Zé Américo. Dia triste, mas feliz por ter um representante de nossa cultura, que é de manhã, meio-dia e de noite. O mundo inteiro, os turistas conhecem Zé Américo. E ele nos representou muito bem. Que Deus guarde ele em um bom lugar. E meu abraço à família enlutada, a todos nós que somos amigos dele. Deus guarde ele em um bom lugar. Valeu, Zé! E essa homenagem aqui é um pouquinho que vocês deixam para ele, né, nessa partida, né? Homenagem bem merecida, que ele lutou pela nossa cultura. E vai lutar por nós lá em cima, tenho certeza disso. Vai deixar aqui muita saudade, né? Muita saudade, já deixou. Mas não vamos esquecer jamais dele. Jamais esqueceremos. E a gente segue por aqui, ó. Já conversei com o Erivaldo. Erivaldo, tem alguma lembrança aí de uma parte com o Zé Américo que você não esqueceu nessa amizade? A nossa amizade, a lembrança que eu tenho de Zé Américo é muito boa. A lembrança só de muita paz e tranquilidade. Zé Américo era aquele cara que com Erivaldo e Carira eram dois irmãos. Vocês participavam de forró, essas coisas, no interior do estado? Chegou a participar alguma vez com ele? Com certeza. Viajei pelo interior de Campo do Brito, junto com meu amigo Zé Américo. E por sinal, Zé Américo, olha, faltou palavras. Tem jeito não. Chora, toca, né? A gente chora, a gente toca, a gente canta. O pessoal pensa que a gente tá querendo a maior alegria, mas não é. É alegre por fora e chorando por dentro, porque é uma perda muito grande para a nossa cultura, para a nossa música, para o nosso forró no nosso estado. Zé Américo era um defensor da nossa cultura, com certeza. Vai com Deus, Zé, que Deus te abençoe. Jailson, hoje você também amanheceu mais triste, veio pra cá logo cedo, participou, né, do jornal e falou com o filho dele agora há pouco, né? O filho ligou há pouco pra mim, o enterro será em Itabaiana no sábado, será o velório amanhã aqui na OSAF e lá em Itabaiana, lá nos Bons Peixoto. E a gente vai acompanhar, claro, é a nossa despedida. Zé Américo deixou um legado, era um homem que tinha amor à sanfona e amor aos artistas e ao nosso forró em geral. Ele deixará uma tristeza, aliás, é tristeza para nós, mas deixará uma saudade eterna em nossos corações. Também por aqui. Alegrai-vos do Espírito Santo, por isso que a vida precisa continuar, porque nós estamos e um dia iremos. Então é isso, viu, Suzane? Essa alegria misturada com tristeza, mas o cantinho aqui do Zé Américo, né? O recanto do Agresteiro, com certeza hoje uma homenagem bem diferente. E esse som que vai ecoar aí, né, levando essa solidariedade, o amor desses amigos para ele que partiu, como disse o filho, de uma forma como um guerreiro, lutou contra a doença e sempre estava por aqui vendo os amigos e cantarolando esse forró que ele canta amado. E a gente se despede, deixando aqui o pessoal cantar e cada um com a lembrança de Zé Américo.
Suzane, com você. Uma linda e justa homenagem, Ana. Muito obrigada. Obrigada também por ouvir, né? Dar esse espaço também aos nossos artistas sergipanos. O SE1 fica por aqui. Na sequência tem o Globo Esporte com Gustavo Rodrigues. Outras notícias no G1 Sergipe e também à noite no SE2. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. SE1. Oferecimento Iguá na sua porta. Cuidado que chega junto.